Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são somente utilizados para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 formas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Nós temos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor Jesus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicar e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja dos Dons, escolhendo um número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual número de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que os ministérios e sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 780 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciando mensagem de séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ouvindo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25.
E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho de franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor e ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor e ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Através da tua santa palavra que é viva, vida e Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live, é o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número, o número de 1 a 14. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros
ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos, 2 escolhidos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Os primeiros escolhidos de hoje são escolhidos de número 9. Vamos ao 1 Samuel, o livro. Primeiro Samuel, vamos ao capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, vamos à oração. A oração é a oração 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da tua santa palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente veja a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Primeira Samuel, capítulo 2, para os escolhidos de número 9. 1 Samuel, capítulo 2, que contém 36 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 Samuel capítulo 2, a oração de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é, ó Senhor, não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Senhor Deus. Não multipliqueis palavras altivas que saiam da boca das coisas, saiam coisas arrogantes da vossa boca. Pois o Senhor é o Senhor Deus da sabedoria, e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Escolhido de número 5. Vamos ao livro para esses escolhidos. Seja também parte desse rebanho. Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 1. Neemias, capítulo 1.
Para os escolhidos de número 5, Neemias capítulo 1, para os escolhidos de número 5. O capítulo 1 contém 11 versículos. A oração de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província. Encontraram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu, o povo do meu pai, pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenais ao teu servo Moisés. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10. Vamos ao escolhidos de número 10. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração 8. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão, que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que servem verdadeiramente ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. 2 Pedro capítulo 3, para os escolhidos de número 10. O capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos. O dia do Senhor. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros à vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra do Senhor Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Escolhidos de número 14. Vamos aos escolhidos de número 14. Sejam todos muito bem-vindos.
2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, que contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus o Cristo, graça e paz a vós hoje da parte do Senhor Deus nosso Pai e do Senhor Jesus o Cristo. Ação de graças e oração. Sempre devemos, irmãos, dar graça ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce em muitíssimo amor e cada um de vós aumenta uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Tudo isso é prova clara do justo juízo do Senhor Deus e como resultado sereis tido por digno do reino do Senhor Deus, pelo qual também padeceis. O Senhor Deus é justo, ele dará em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, os anjos do seu poder. Escolhido de número 8. Escolhido de número 8, Salmos com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. Capítulo 58. Salmos capítulo 58 para os escolhidos de número 8. E vamos à oração. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. De toda miséria, de toda depressão e de toda opressão maligna, no chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Salmos 58. Que contém 11 versículos. Falais deveras o que é justo, ó poderosos, julgai retamente, filho dos homens, não antes no coração tramais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasce, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador, perito em encantamentos. O Senhor Deus quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, ó Senhor, as presas dos leões, desapareçam como águas que se escorrem. Quando armarem as suas flechas, sejam elas feitas em pedaços, como a lesma que se derrete, assim sejam eles como o aborto de uma mulher. Nunca vejam o sol. Escolhido de número 4, vamos ao livro. Jeremias, com 52 capítulos. Capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você
Leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Jeremias capítulo 6, que contém 30 versículos. Fugi para a segurança vossa, filho de Benjamim, fugi de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa e levantai o sinal. Sobre Bet-Raquerem, pois da banda do norte surge um grande mal e uma grande destruição. A formosa e delicada filha de Sião eu deixarei desolada. E a visão, pastor com seus rebanhos levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos a meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, e já se vão, estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos, subamos de noite e destruamos os seus palácios. Assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Essa é a cidade que há de ser punida. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidades e feridas há diante de mim continuamente. Glórias ao Senhor Deus, escolhidos de número 3. Vamos ao livro. Lamentações, com 5 capítulos. Capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do teu ministério, da tua igreja virtual, @ Igreja dos Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor. Estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, eu já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Lamentações, capítulo 3, contém 66 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrou os meus ossos, levantou trincheiras contra mim, me cercou de amargura e trabalho, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito, cercou-me como um muro e não posso sair, agravou os meus grilhões. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Escolhidos de número 2. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 Timóteo. Mas antes de eu sortear o capítulo, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos
os outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. Escolhido de número 2, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, que contém 18 versículos. Saudação e ação de graças. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graça ao Senhor Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando-me das suas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Exemplo de Paulo. Por este motivo eu te exorto que desperte o dom do Senhor Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque o Senhor Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 11. Joel, com 3 capítulos. Capítulo 2, Joel capítulo 2,
contém 32 versículos. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas, como a ave espalhada sobre os montes. Vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá. Pelos anos adiante, de geração em geração, diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama brasa. Diante dele a terra, e como um jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, correm como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Vão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele temem os povos, todos os rostos empalidecem. Como valentes correm, como homens de guerra sobem os muros. Vai, cada um dos seus caminhos, não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Arremetem contra lanças e não se detêm. Escolhidos de número 13. Daniel com 12 capítulos. Daniel, capítulo 5, para os escolhidos de número 13, sejam também vocês parte desses escolhidos. O capítulo 5 contém 31 versículos. A escrita na parede. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escrita. Esta é a escrita que se escreveu Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou o Senhor Deus o teu reino, o teu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 7, vamos ao livro. O livro de Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 3, vamos à oração. A oração é a oração de número 6. Êxodo, capítulo 3, para os escolhidos de número 7. Êxodo, capítulo 3, contém 22 versículos. A oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. Sejam todos libertos e livres em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Êxodo capítulo 3, que contém 22 versículos, Moisés e a sarça ardente. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e eu te enviarei ao faraó para que tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse ao Senhor Deus: quem sou eu para que vá
a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Respondeu o Senhor Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servirei ao Senhor Deus neste monte. Então disse Moisés ao Senhor Deus: quando eu for aos filhos de Israel, ele disser: o Senhor Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome, que lhes direi? Disse o Senhor Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 1. Vamos ao livro. 1 Coríntios, com 16 capítulos. Capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 5. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos, que estiverem um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Coríntios capítulo 11, para os escolhidos de número 1. Capítulo 11 contém 34 versículos. A ceia do Senhor, nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, em parte creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação do Senhor Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reúnes no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja do Senhor Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direis, eu vos louvarei, é claro que não. Pois eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Escolhidos de número 12. E o livro é o livro de Isaías. Isaías capítulo 24. Para os escolhidos de número 12, mas nós vamos para a oração, e a oração é a oração 1. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isaías, vamos à oração. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo. E esse comércio saiu agora, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Isaías capítulo 24. Que contém 23 versículos, a devastação que o Senhor trará sobre a terra.
Vede, o Senhor esvazia a terra e a desola. Ele transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Totalmente se esvaziará a terra e será completamente saqueada. O Senhor pronunciou esta palavra. A terra seca-se e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos dos povos da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Eles desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, os que nela habitam se tornam culpados. Portanto serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Seca-se o vinho, enfraquece a vide, suspiram todos os alegres de coração. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 6. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Filemão, com um capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Filemão, com um capítulo que contém 25 versículos. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse forçado, mas voluntário. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente para mim, e quanto mais para ti. Assim na carne como no Senhor, portanto, se me tens por companheiro, recebe como a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho, eu pagarei, para não dizeres que ainda me deves a própria vida. Sim, irmãos, eu gostaria de receber de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade. O Espírito Santo do Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês vão mentalizando o número de 1 a 14, eu vou lendo mais um de nossos desafios. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. 6, dízimos. 7, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Atenção para todos os ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender quando as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes independentes do valor.
porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante de ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia para tudo que você fizer para junto conosco, em nome do Senhor Deus. Nada disso será em vão, e como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que estiver medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E atenção para todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana será sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo no mesmo horário das lives de durante a semana. E dessa maneira, o Senhor Deus pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize o número de 1 a 14, que é através de sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Você que mentalizou o 8, a mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 11, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 9, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 14, a mensagem para você está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o 5, a mensagem para você está no livro de Salmos, capítulo 58. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de Jeremias, capítulo 6. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que de 1 a 14 mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Você que mentalizou de 1 a 14, escolheu o 2, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 24. E você que mentalizou de 1 a 14 e mentalizou no 10, a mensagem está no livro de Filemon, com um capítulo. E vamos a mais um desafio. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada, basta que você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada de quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais.
Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9:31. E receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade dos políticos e receba 200 milhões de reais. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 8, 1 Samuel capítulo 2, o 11, Neemias 1, o 9, 2 Pedro 3, o 14, 2 Tessalonicenses 1, o 5, Salmos 58, o 3, Jeremias 6, o 1, Lamentações capítulo 3, o 4, 2 Timóteo capítulo 1, o 7, Joel capítulo 2, o 6, Daniel capítulo 5, o 12, Êxodo capítulo 3, o 13, 1 Coríntios capítulo 11, o 2, Isaías capítulo 24, o 10, o livro de Filemão com um capítulo. Gratidão pela presença de todos vocês, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu escrevo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o Teu jugo e seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco através do privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito, ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, de nossas 12 igrejas virtuais. Também de você interagir, seguindo, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando e principalmente escolhendo um número para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na @IG 318 37 300 e até 1h12 da madrugada, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber o verdadeiro, fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
em outra. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para seu bairro, sua região, seu estado ou país, ou seu município, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, e vocês também de Portugal, vocês também da Argentina, Colômbia, Turquia, do Paraguai, da Alemanha, da Inglaterra, de Moçambique, da Índia, dos Estados Unidos, do Chile, da Itália, da França, da Espanha e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos, perdão, muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.